Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Semana passada não tivemos aula de Geografia, né, devido a nossa aula ser sempre na segunda-feira e ter sido feriado de 7 de setembro, né? Então hoje nós damos continuidade ao assunto da semana passada. Para quem não se recorda, nós resgatamos aquela questão do conceito de região, não é isso? Então eu lembrei o que era região, qual era o conceito, e aí a gente vai começar agora uma série de aulas falando um pouquinho de cada região do Brasil, né? Mais uma vez relembrando, o sétimo ano na geografia, o currículo de vocês, que é os assuntos que devem ser trabalhados, eles estão basicamente voltados para o Brasil. Então a gente está estudando o Brasil desde o começo do ano, né? Desde os domínios morfoclimáticos até várias outras coisas que a gente já estudou, fusos horários e tantas outras coisas. Então, chegou a vez das regiões, né? A gente estudar elas um pouco mais, de forma um pouco mais detalhada. Então eu relembrei o que era região e agora, hoje a gente vai falar um pouquinho da região Sudeste, certo? Uma série de aulas sobre as regiões do Brasil. E iniciamos pela Sudeste porque no livro de vocês começa pela Sudeste e aí para a gente obedecer essa ordem direitinho que a gente está seguindo, a gente vai ver a Sudeste, tá pessoal? Então vejam. Primeiro eu queria falar que aí não tem como falar tudo. É impossível, né? São muitas informações de diversos aspectos, de diversas coisas que devem ser faladas sobre a região. Então a gente foca, assim, a gente faz um resumo dos principais pontos a serem falados sobre a região. Depois vai ter um trabalho aí, eu estou pensando em alguma forma, que a gente vai estudar estado por estado, né? E aí eu vou ver como é que eu vou fazer isso. Então agora eu vou falar mais no foco de região, não vou focar nos estados da região. Por exemplo, a região sudeste é composta por quatro estados: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, como vocês estão vendo aí no mapa. Só que eu vou focar agora nos estudos da região. Eu não vou focar estado por estado, falar detalhes por detalhes de cada estado, certo? Porque a gente vai ter um momento como esse depois, tá bom? Então, vamos dar continuidade à aula. Qualquer dúvida, vocês já sabem, eu estou online nesse horário no grupo, no horário da nossa aula de geografia, é só entrar em contato comigo. Então vamos lá, pessoal. A primeira informação interessante da região sudeste é a área que ela ocupa. Então vocês veem aí, a gente tem o mapa do Brasil e a gente tem aqui, né, a representação, que o coisinha ficou bem em cima, deixa eu tirar aqui para vocês verem, em verde, da onde está a região sudeste. Vocês já viram isso, eu já mostrei, mas para evidenciar onde está essa macro-região brasileira, que contém 4 estados. Essa é a localização dela, certo? Esse espaço, essa área verde que ela representa, ela é equivalente a 924.620 quilômetros quadrados, certo? Em porcentagem, ela representa 10,86% de todo o território brasileiro. Né? Todo o território brasileiro, a região sudeste ocupa 10,86%. Ok? Em relação à população da região sudeste, né? Segundo os dados do IBGE, lembrem, IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o principal órgão que estuda todas essas questões geográficas do Brasil. Segundo dados de 2017, a região sudeste ela continha 86.949.714 pessoas, sendo assim a região brasileira mais povoada, né? Com maior número de quantidade de população, gente. Aí eu trouxe imagem, né, de um local de São Paulo, que faz parte da região sudeste, para vocês verem realmente a quantidade de gente é grande. Essa foto é só ilustrativa, porque às vezes dia de segunda-feira em Águas Belas também tem muita gente. Mas é a região que mais tem pessoas. A gente vai ver um pouquinho depois por quê. Por que tem tanta gente na região sudeste. E aí vocês vão aprender hoje um conceito novo também. O conceito de densidade demográfica. O que é isso, professor? Densidade é algo que mostra quantitativo. E demográfico está ligado à população. Né? Então, densidade demográfica é a quantidade de pessoas por área. Na região sudeste, a densidade demográfica é de 94 habitantes por quilômetro quadrado. Como é que chega-se a esse resultado? Existe uma formulazinha que eu até destaquei aqui para vocês verem. Densidade demográfica é igual a população dividido, né? População dividido por área, né? Vocês veem aí esse símbolozinho, 2 pontos significa dividir, né, em matemática.
Então, a população da região sudeste, ela é de 86 milhões 949 mil. Dividido pelos 924,620 quilômetros quadrados, vai dar uma densidade demográfica de 94 habitantes por quilômetro quadrado, certo? Então, agora isso é feito uma média. Não quer dizer que a cada quilômetro da região sudeste vai ter 94 pessoas morando, certo? Porque é uma média. Tem áreas, que aí a gente vai ver nesse mapa a seguir, ó. Tem áreas muito povoadas, que a densidade dá muito maior, como vocês podem ver nessas regiões mais marronzinhas do mapa. Dá mais de 280 pessoas por quilômetro quadrado. E tem áreas, como vocês veem, áreas amarelas, aí no mapa da região sudeste, que são pouco povoadas, de 1 a 9 habitantes por quilômetro quadrado. Quando a gente fala 94, eles fazem uma média. Eles pegam todo o território da região sudeste, pega toda a população e divide pelo território, dá uma média. Densidade demográfica, 94 habitantes por quilômetro quadrado. Isso é a densidade demográfica. Não quer dizer que ela represente uma realidade no território no território da região, certo? Então é só apenas para nível de estudo. Mas esse mapa ele é mais preciso. Tem um no livro de vocês que está mais atualizado. Eu não consegui encontrar para colocar aqui no slide. Esse é de 2003. O do livro de vocês é de 2012, se eu não me engano. E ele é mais novo ainda. Vocês vão ter uma noção. Os lugares mais marrons, mais escuros, significam onde tem maior aglomeração de pessoas. Muita gente mesmo na região sudeste. Que geralmente está ligado mais às capitais. Vocês podem ver aí. E as áreas mais amarelas é onde tem menos pessoas na região sudeste. Ok? E aí, pessoal, o índice de urbanização na região sudeste é de 92,95%. O que é que significa isso? O índice de pessoas que residem nas cidades. Existe zona rural na região sudeste também? Sim. Como aqui na nossa região existe a parte de zona rural e cidade, também existe as zonas rurais na região sudeste. Só que 92,95% da população da região sudeste moram em cidades, certo? Só o restante, que dá em menos de 8%, mora nas zonas rurais da região sudeste, ok? E é por isso que grande parte das grandes cidades da região sudeste, como São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória e Belo Horizonte, que são as capitais desses estados, elas são chamadas de selva de pedra, principalmente São Paulo, né? E aí vocês conseguem perceber por que nessa imagem. Se a gente pegar uma foto da floresta amazônica, a gente vai ver uma selva de árvores, né? Verdes, normal. Quando a gente pega uma grande cidade como São Paulo, aí no seu centro mesmo, a gente vê que são como se fossem árvores, por isso que eles falam selva, só que de pedra, de concreto, construídas pelo homem, certo? Então essa é uma visão do grande centro de São Paulo, se alguém já foi, já teve a oportunidade de ver pessoalmente, e se não foi, se for um dia, se vocês forem ao centro de São Paulo mesmo, ao centro econômico e financeiro de São Paulo, vocês vão se deparar com essas construções, tá? São muitos prédios mesmo, realmente é uma das maiores cidades do mundo, São Paulo, ok? Se não me engano, a maior cidade da América do Sul e uma das maiores do mundo. Um dos motivos, pessoal, pelo qual existem tantas pessoas na região sudeste, e é aquilo que eu falei para vocês, né, de ter tanta gente assim, foi o êxodo rural, né? Então, outro conceito que eu trago para vocês hoje, ó, a gente já aprendeu já densidade demográfica, que é a quantidade de pessoas por área, né, por quilômetro quadrado, em determinada região, lugar ou cidade. E agora a gente está aprendendo êxodo rural. Êxodo, acho que vocês aprenderam com Jamil em religião, vocês estudaram o livro do Êxodo na Bíblia. O que é que significa êxodo? É migração, é sair de um lugar, né? É caminhar, que é o livro do Êxodo da Bíblia. Êxodo rural, nesse contexto, é as pessoas que saem da zona rural e vão até a cidade. Então, a partir de 1960, houve uma grande quantidade de pessoas, principalmente da nossa região Nordeste, que nós ainda vamos estudar, saindo do Nordeste por questões várias. Clima muito seco, eles dependendo de chuvas para poder sobreviver no campo, estava muito seco, pegaram épocas muito secas a partir de 1960. Quantidade de máquinas chegando muito no campo, tomando o emprego das pessoas do campo, substituindo, né, a mão de obra. Isso e outros fatores fazem com que as pessoas comecem a deixar o campo e procurar as cidades. Porque ao tempo que a situação de trabalho estava ficando ruim no campo, nas cidades a industrialização estava aumentando. A construção de indústrias, né?
indústria alimentícia, indústria de roupa, indústria de calçado, indústria dos mais diversos produtos que nós consumimos, estavam crescendo e precisavam de mão de obra para trabalhar nas indústrias. Então essas pessoas elas começam a sair do campo. Antes disso, a população era mais ou menos equilibrada. A mesma quantidade de pessoas que moravam no campo e na cidade era igual. Teve épocas até que a do campo era maior, que a maior quantidade de pessoas morava no campo, extraía o seu sustento do próprio campo, plantava, colhia, como algumas pessoas da nossa região ainda fazem. Hoje não, hoje é totalmente o inverso. Grande parte da população vive nas cidades e poucas pessoas vivem no campo, certo? Então, uma das coisas que fez com que a cidade de São Paulo, que é um exemplo, ela crescesse tanto, ela precisasse construir tantos prédios, favelas que a gente vai ver mais na frente também, porque aglomerou muita gente. Muita gente veio para trabalhar, veio para as indústrias, nem todos conseguiram emprego, mas acabaram se afixando na cidade e criou um inchaço populacional. São os lugares que mais contêm gente no Brasil por conta disso. Durante grande período do Brasil, foi a região que atraiu as pessoas para irem tentar ganhar vida, conquistar coisas melhores, né? Conseguir empregos que às vezes não conseguiam aqui no Nordeste. Tá bom? Então, até hoje, é a região mais povoada por conta disso. Certo, pessoal? Vamos seguir. Ficou claro o êxodo rural, né? Qualquer coisa, vocês mandam uma mensagem para mim. Esse êxodo rural, ele também estimula o crescimento, a criação e o crescimento das favelas. Gente. Então, primeiro, vamos lá. Só existe favela na região sudeste, ali em São Paulo? Não. Existe favela em Recife, que é o nosso estado, existe favela em Maceió. Geralmente as favelas estão ligadas às grandes capitais. Pode haver favelas em cidades menores? Pode, mas é mais difícil. Porque qual é a característica da favela? É grande a aglomeração de pessoas, né? Como é que elas surgem? Exatamente essa parte que eu disse a vocês. As pessoas chegam na cidade grande, muitas vezes não têm onde morar, aí vão para uma área irregular, geralmente quase todas as favelas são construídas em áreas que não poderiam ser construídas, vão lá constrói um barraco de madeira, né? As pessoas às vezes não têm condições de fazer uma moradia melhor, em um lugar melhor, comprar um terreno bom, e aí constrói. Depois, quando melhora um pouquinho a vida, compra os tijolos, vai construindo, mas são condições precárias na maioria das vezes. Como foi construído em lugares que não tem estrutura da cidade para isso, são lugares que às vezes não tem água, não tem esgoto, não tem água encanada, não tem energia elétrica. Depois é que o governo, quando a favela cresce muito e vê que eles precisam atender aquelas pessoas, é que eles vão colocando água, esgoto, certo? Mas aí vocês veem um exemplo também, São Paulo, né? Paraisópolis, essa mais que eu pesquisei, a maior favela do Brasil, ela começa desse jeito. Êxodo rural, muitas pessoas saem às vezes daqui do Nordeste, vai para lá não tem parentes, não tem família, não tem muito pouco dinheiro, então às vezes vão para a favela, constroem um barraco e vão fazendo a vida, e nisso várias pessoas vão crescendo nisso, né? Alguns conseguem arrumar emprego, alguns conseguem arrumar empregos formais, né, que são carteira assinada, empresa, outros vão arrumar empregos informais, que é vender camelô, né, vender roupa em banca, vender CD, outros se envolvem com crime, né? Não é dizendo que todas as pessoas acontece lá, mas acontece também dentro das favelas, ok? Então, também é uma consequência desse êxodo rural e dessa aglomeração de muitas pessoas nas grandes cidades. Repetindo, não acontece favela só na região sudeste. A região sudeste tem muitas favelas, mas tem favelas no Brasil inteiro, tá bom? Em relação à economia da região sudeste, pessoal, a região sudeste ela produz 55% do PIB brasileiro, né? E o que é o PIB? PIB significa Produto Interno Bruto. Tudo que o país produz durante determinado tempo em relação a produtos, a serviços, a comércio, tudo que o Brasil produz, que ele vende, né? Que ele fabrica, é somado durante ali um ano, por exemplo, e no final aquele valor total que dá aquilo que foi produzido é o PIB do Brasil, Produto Interno Bruto. A região sudeste ela corresponde por 55% do PIB brasileiro, ou seja, só a região sudeste é mais da metade, tudo que ela produz é mais da metade do que todo o resto do Brasil. Nordeste, Norte, Centro-Oeste e Sul, certo? Então a região sudeste ela tem uma importância econômica elevadíssima, certo? Para a economia do Brasil, São Paulo principalmente. Eu sempre estou falando de São Paulo porque ela é um dos principais estados do Brasil em relação à economia.
né? É um dos maiores estados que produz, que tem muitas indústrias e que grande parte do PIB do Brasil ele parte de São Paulo, juntamente com os outros estados da região sudeste que também dão a sua contribuição. Certo? Aí uma foto de uma indústria para vocês entenderem. Não só indústria, mas indústria, comércio, serviço, né? Indústria aí de fogões, vocês podem ver aí a produção. Mas para vocês entenderem essa questão, né? Então, 55% do PIB do Brasil, ele vem da região sudeste. Outro conceito que a gente está aprendendo, ó, PIB. Às vezes na prova vai cair só assim, ó. Densidade demográfica de tal lugar. PIB de tal canto. O que é PIB? Produto Interno Bruto. Por que aconteceu o êxodo rural? O que é o êxodo rural? A migração das pessoas de determinado lugar, que é rural, para as cidades. Independente de ser cidade pequena, cidade grande. Se uma pessoa ela sai, vou dar um exemplo aqui nosso. Se uma pessoa ela mora no sítio em Águas Belas, na zona rural, e ela vende tudo no sítio ou abandona e vem morar na cidade, ela está fazendo o êxodo rural também, certo? Porque ela sai do sítio para a cidade, mesmo que a cidade seja pequena, como Águas Belas. Da mesma forma que se ela vender tudo que ela tem e ir para São Paulo, para a cidade de São Paulo, não vir para Águas Belas, mas ir para lá, ela também fez êxodo rural. Ok, pessoal? É bom ficar atento a esses termos que eles vão começar a aparecer mais na matéria de geografia. Outro termo importante que vem no livro de vocês é a metrópole, gente. O que seria a metrópole? As metrópoles são as grandes cidades, né? As grandes cidades do Brasil que exercem influência em outras cidades próximas a ela, em uma rede, ela fortalece toda a rede de comunicação, de comércio, de venda, de compra. Ela é dita como uma metrópole. Lá no livro de vocês vem dizendo também essa questão de metrópole é a cidade que se relaciona em rede com todas as outras. Na região sudeste existem várias metrópoles. A principal metrópole, como eu já vim falando, São Paulo. Eu trouxe aqui o mapa da região metropolitana de São Paulo para vocês terem ideia, noção do que seria esse conceito de metrópole. Então vejam, aqui no ponto número 1, eu vou mostrar para vocês, é a cidade de São Paulo, né? Deixa eu colocar aqui. Aqui, onde eu botei a setinha verde aí. Esse ponto número 1 ele é a cidade de São Paulo, certo? Lembrem, existe o estado de São Paulo e a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é a capital de São Paulo, que tem o mesmo nome. Lembrem, apenas 2 estados têm as capitais que são o mesmo nome do estado. São Paulo e Rio de Janeiro. Esse número 1 aí é a cidade de São Paulo. É a capital de São Paulo, ok? Todas essas cidadezinhas que vocês estão vendo em volta, cada número desse é uma cidade. Tanto vizinha a São Paulo, fazendo divisa, fronteira, como outras que são mais afastadas. Só que todas essas cidades elas fazem parte da região metropolitana de São Paulo. Elas têm contato de alguma forma, certo? Seja por redes de comunicação, seja por serviços, seja por indústrias, seja por aeroportos, seja por rodoviárias, seja por emprego que ela oferece. Essas cidades elas estão ligadas à cidade de São Paulo, elas formam uma metrópole. Para quem mora, por exemplo, vou dizer para vocês, cidade 34, é São Bernardo do Campo. Só para vocês aqui, ó. Cidade 34. Para quem mora em São Bernardo, né? Essa pessoa, ela mora em São Bernardo, é outra cidade, não é a cidade de São Paulo, é a cidade de São Bernardo, mas ela faz parte da região metropolitana de São Paulo, certo? Ela faz parte da metrópole. Vejam outra coisa interessante. A 16, a cidade 16, ela é Guarulhos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá aqui a 16. A cidade 16 era Guarulhos. Veja que ela faz fronteira aí com a cidade de São Paulo, mais ou menos a norte. Em Guarulhos localiza-se o maior aeroporto do Brasil, internacional. Tanto chega milhares de pessoas de todos os países do mundo, quanto sai milhares de pessoas de todos os países do mundo. Vejam, as redes, as comunicações, as ligações entre São Paulo e Guarulhos, certo? Então Guarulhos faz parte da região metropolitana, porque ele tem ligação direta. Uma vez eu viajei, fui visitar os parentes de São Paulo e passei por várias pessoas de outros países, africanos, você podia perceber, asiáticos, lá dentro do aeroporto. Então existe todo um contato do mundo inteiro dentro do aeroporto ali de Guarulhos. Por isso que Guarulhos também faz parte da região metropolitana. Outra observação, pessoal, aqui a cidadezinha 9
Eu morei em São Paulo, vim pra cá com 13 anos, né, para Águas Belas, e eu morava na cidadezinha aí número 9, que o nome é Diadema, se vocês olharem aqui no, nos nomes da cidade, aqui embaixo, certo? E, como eu disse a vocês, Diadema faz parte da região metropolitana de São Paulo, divisa, né? O que acontecia? Eu me lembro que meu pai, quando ele arrumava trabalho, pedreiro, né? Ele arrumava muito trabalho em São Paulo, na cidade de São Paulo. Então ele pegava o metrô, né, os ônibus e tal, e ia trabalhar em São Paulo. Ou seja, Diadema, região metropolitana de São Paulo, tem ligação direta. Muitas pessoas que moram em Diadema, em São Bernardo, em Santo André, todos os dias elas vão para a cidade de São Paulo trabalhar, porque às vezes arrumam um emprego lá. Tem essa ligação dessa zona metropolitana, certo? Então a região sudeste de São Paulo, a região sudeste do Brasil, é a região que mais tem metrópoles, certo? Existe metrópole aqui no Nordeste? Existe. Recife tem a sua zona metropolitana. Tem várias cidades próximas a Recife que recebem influência direta. Águas Belas não, está a 300 e poucos quilômetros. Mas as cidadezinhas próximas a Recife, elas fazem parte da região metropolitana do Recife, ok? Como Olinda, que é ao lado, tem importância cultural, turismo muito forte, como Paulista, como Cabo de Santo Agostinho, né? Então tem várias cidades. Quando a gente for estudar no Nordeste, a gente vai ver isso também com mais detalhes, ok? Mas eu quero que vocês entendam o conceito de metrópole. É justamente essa cidade que ela exerce influência sobre várias cidades em seu entorno, e esse conjunto de cidades forma uma metrópole. A região metropolitana de São Paulo é um exemplo, como eu trouxe para vocês. Qualquer dúvida, como eu falei, é só entrar em contato. E aí, pessoal, falando sobre isso, para a gente finalizar a região sudeste, agricultura no sudeste. Aí vocês vão falar, professor, como é que a selva de pedra vai ter agricultura? Foi como eu disse a vocês. Ali é a cidade de São Paulo. Realmente a cidade de São Paulo ela não tem agricultura. Ela é uma coisa totalmente urbanizada, totalmente petrificada, com os asfaltos, com os prédios. Mas o estado de São Paulo não. Vejam, o estado de São Paulo é toda essa área verde. E ele não é todo urbanizado. Tem áreas rurais, como eu disse a vocês, existem áreas rurais, como existe também aqui no Nordeste, existem áreas rurais, em São Paulo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro. E nessas áreas rurais é praticada agricultura diversificada, de vários grãos, de vários tipos de culturas, né? Policultura. Existe agricultura mecanizada também para exportação em São Paulo de café, ok? Então, assim, existe um investimento muito grande também na agricultura na região sudeste. Vejam nesse mapinha aqui que eu coloquei para vocês, ele vem mostrando um pouco do que tem. Tem que tirar aqui porque senão vai cobrir. Do que tem na agricultura da região sudeste. Então vejam, amendoim, milho, criação de bovinos, criação de suínos, laranja, cana-de-açúcar, soja, café, feijão, arroz. Cada símbolozinho desse no mapa significa uma área da região sudeste que esse tipo de agricultura é forte, certo? Então também existe criação de bovinos, existe plantação de amendoim, de milho, certo? Totalmente espalhado e diversificado dentro da região sudeste, tá bom, pessoal? Então vejam, hoje é isso, certo, pessoal? Eu não vou colocar muita coisa porque são milhares de informações de cada região, principalmente a gente vai falar estado por estado. Só que eu estou bolando aqui uma ideia para a gente fazer alguma coisa mais dinâmica com a participação de vocês sobre cada estado brasileiro, certo? Então, por enquanto, como eu falei, eu vou apresentar alguns visão geral para vocês terem uma noção melhor de cada região. E aí eu vou pedir uma coisa para vocês, quando vocês assistirem a aula. Já vão vendo algum estado que vocês gostam, que vocês acham interessante, que vocês têm curiosidade de conhecer melhor, que a gente vai ter aí um trabalho mais pela frente e cada aluno vai ter que escolher um estado, certo? Quando for a vez, eu vou dizer a vocês, né, como é que eu vou escolher, como é que vai ser esse sorteio dos estados. Mas se vocês já forem escolhendo, tiver alguma familiaridade com algum, eu estou decidindo se eu vou sortear ou se eu vou deixar vocês escolherem. Ok, pessoal? E aí a atividade dessa semana, vocês vão copiar essas perguntas no caderno, certo? E responder, tá bom? Primeira pergunta era para ser ali 1/, aí ficou 10. A pergunta é, quais são os estados pertencentes à região sudeste brasileira? Facinho, vocês vão lá e escrevem. Qual a densidade demográfica da região sudeste?
Se não lembrar do que é densidade demográfica, volta o vídeo que eu expliquei direitinho o que é densidade demográfica, como se calcula e qual é a densidade demográfica da região sudeste. Explique por que ocorreu o êxodo rural para a região sudeste. Se não lembrar o que é o êxodo rural, volta o vídeo, eu explico direitinho o que é o êxodo rural e por que ele aconteceu, aí vocês vão colocar. E a última, por que o PIB da região sudeste, ficou errado também ali a palavra, desconsiderem, ficou reigão, porque o PIB da região sudeste é o maior do Brasil. Se não lembra o que é PIB, voltem um pouquinho a aula, assistam novamente. Por isso que eu gosto de colocar aula no YouTube, tanto para os alunos que não conseguem assistir na hora por algum motivo, né? Tanto quanto às vezes você precisa voltar. Se ficar alguma dúvida, vocês podem voltar quantas vezes vocês quiserem assistir novamente, certo? Então, se não lembrar do que é o PIB, vocês voltem, vejam lá a explicação do PIB e por que o PIB da região sudeste é o maior do Brasil. Nessa videoaula eu explico. Tá bom, pessoal? Façam no caderno e qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Ok? Obrigado pela atenção de todos. Contem sempre comigo. Até a próxima aula.